Glória a Deus. Feche seus olhos mais uma vez, curva a sua cabeça. Espírito Santo, o Senhor é quem fala aos nossos corações, então eu te peço essa noite, continue falando. Derrama sobre nós, sobre esse lugar, a tua presença santa, mais intensificada ainda. Que nós possamos ouvir o teu som, que nós possamos ouvir a tua palavra. Que a palavra desse dia de hoje, meu Pai, venha cumprir o propósito para o qual ela foi determinada. Nós possamos sair daqui renovados e restaurados, estabelecendo o teu reino, estabelecendo a tua vontade. Que não seja eu, mas seja o Senhor, liberando sobre nós a tua palavra, porque ela é viva e ela é eficaz, e o Senhor diz que ela vai e ela não volta vazia, antes ela cumpre o propósito, então que ela possa se cumprir na minha vida, na vida de cada um que está aqui nessa noite. Pai, eu te louvo e te engrandeço por esse dia, em nome de Jesus, amém e amém. Apocalipse 13, versículo 8. Somente esse versículo até então. E ela será adorada por todos os que habitam sobre a terra, e aqueles que desde a fundação do mundo não tiverem o seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro que foi morto. A versão NVT diz que todos os habitantes da terra adorarão a besta. São eles os que não têm o nome escrito no livro da vida e que pertence ao Cordeiro, que foi morto antes da criação do mundo. Entenda que quando nós estamos no dia como o de hoje, isso é um plano estabelecido por Cristo. E Jesus, ele tem um plano perfeito para mim e para você. Ele tem um plano perfeito para a nação, ele tem um plano perfeito para o ser humano. Ele tem um plano perfeito antes que você nascesse, ele já tem um plano perfeito estabelecido para você. Precisamos entender qual é esse plano que o Senhor tem para nós, precisamos viver debaixo desse plano, precisamos caminhar debaixo desse plano. Então eu preciso entender isso. E o salmista Davi, ele pede a Deus algo. No Salmo 119, versículo 125, ele fala assim: sou o teu servo, dá-me entendimento para que eu conheça os teus testemunhos. Por que sempre encerra o louvor, o pastor fala assim: gente, tem alguém que tem algum testemunho? Nós precisamos testemunhar o que o Senhor tem feito, o que o Senhor está fazendo na sua vida. Porque o que Ele faz na sua vida faz parte de um plano perfeito que Ele tem para você. Faz parte de um plano extraordinário que Ele tem para a sua vida. Então nós precisamos testemunhar. Então nós precisamos conhecer qual que é o testemunho que o Senhor tem. Ele fala assim: olha, eu sou o teu servo, então faz-me entender, dá-me entendimento para que eu conheça os teus testemunhos. E mais do que isso, quando eu vou lá para Romanos, o apóstolo Paulo fala assim: olha, eu dou testemunho do que tem zelo de Deus, mas não com entendimento. Eu vou entrar nisso agora. Mas entenda, o plano de Deus, ele é perfeito e eu preciso dar testemunho disso. Então, para que eu possa entender o plano perfeito de Deus para mim e para você, eu preciso entender como funcionou, como foi a criação. Tenho certeza que todos aqui já leu a Bíblia e acreditam na Bíblia, amém? E como foi quando eu vou lá na origem, da onde foi a criação? Qual que é o plano de Deus para a criação?
Gênesis 1, versículo 26 até o 28 diz assim: olha, também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. O plano de Deus foi fazer um homem conforme a imagem, conforme a semelhança. Tem ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou-lhes e disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai-a sobre todos os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo o animal que rasteja pela terra. Observe que pelo menos 2 vezes aqui o Senhor já direcionou assim: olha, ou estabeleça domine sobre todo animal que rasteja pela terra. A palavra domínio ou dominar vem da palavra hebraica mashal, que indica que o homem Adão seria o representante de Deus na terra. O plano de Deus foi esse: ele criou o homem, e esse homem é quem iria dominar, quem iria representar Deus aqui na terra. Começamos, e eu entendo aqui que esse é o plano perfeito de Deus, aonde eu e você temos o domínio sobre a terra. O salmista Davi, ele também nos traz essa ideia, ele nos traz essa clareza lá em Salmo 8. Ele fala assim: quando contemplo os teus céus, o salmo que nós lemos hoje aqui, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste. E ele fala: quem é o homem para que dele te lembres, e o filho do homem que o visiste? Fizeste, no entanto, um pouco menor do que Deus, de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe o domínio sobre todas as obras das suas mãos, sobre os pés e tudo o que lhe puseste, ovelhas, bois, e também todos os animais do campo, e as aves do céu, peixes do mar, e tudo o que percorre as sendas dos mares. É como se Deus outorgasse ou liberasse, literalmente ele outorgou uma procuração de plenos poderes para o homem sobre a terra. Quando Deus fez o homem, ele liberou, ele deu poder para o homem para dominar sobre a terra. Esse é o plano de Deus. Salmo 115:16, o salmista fala assim, também nos confirma isso: os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a ele aos filhos dos homens. Entenda que quando eu volto para a origem, eu começo a entender que existe um plano de Deus perfeito que foi feito para mim e para você. Em Gênesis nós temos indícios que já existia a presença do mal no jardim. Como assim, pastor? Nós lemos Gênesis 2, no versículo 15, fala que tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar e o guardar. Se não existisse nada, então para que guardar algo que estava tudo tranquilo, que não tinha perigo? Entendo eu que quando nós estamos guardando alguma coisa é porque existe algum perigo. A palavra guardar no hebraico é chamar, que significa cuidar, que significa proteger. Então colocou o homem ali para proteger. Então o que acontece? Lá estava o nosso querido irmão Adão. Adão está ali, e ele foi feito um pouco menor do que Deus, como está em Salmo. O fato de que o homem é criado à imagem de Deus significa que o homem, como Deus, ele tem alguns aspectos. Ele tem a capacidade intelectual, existia a capacidade intelectual total, pureza moral, natureza espiritual, o domínio sobre a terra, criatividade, habilidade para tomar decisões éticas.
Esse era o que estava sobre Adão ali naquele momento. Adão era um homem muito parecido com Deus, de tal inteligência que ele sozinho colocou o nome em todos os animais. Imagine Adão nomeando um por um. O problema não é nomear, o problema é lembrar, né? Eu fico pensando, eu já tenho dificuldades, irmãos, passa aqui na igreja, pastor, meu nome é fulano, domingo que vem eu já esqueci. Imagina Adão pensando assim, aquele é o boi e aquela é a vaca. E daqui a um tempo, depois de tudo, volta, será qual o nome mesmo? Mas a inteligência que Deus deu ao homem era tão perfeita que isso era de menos. Essa era a qualidade, o plano de Deus. Não que nós somos burros, misericórdia, somos inteligentes, amém? Mas o que nos faz perder muito dessa qualidade que o Senhor nos deu? A bendita queda do homem, a queda de Adão. Porque o homem, Adão recebe esse plano perfeito e ele vem vivendo debaixo desse plano perfeito até que há uma queda. Essa queda acontece lá em Gênesis 3. A serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus havia criado. E certa vez ela perguntou à mulher: Deus realmente disse que vocês não devem comer do fruto de nenhuma das árvores do jardim? Sabe o que eu e você, nós precisamos estar atentos a um detalhe. Satanás, ele não vem contra a palavra, mas ele vem distorcendo a palavra. Ele vai falar com você a palavra de forma que você vai ler na Bíblia e você vai falar, uai, mas faz sentido. Então eu preciso estar atento que a queda, ela pode acontecer nesses momentos, aonde eu olho para a palavra, Satanás lança a palavra dele sobre mim, olha, ele falou, olha, Deus realmente disse, ele faz uma pergunta a vocês, que vocês deveriam não comer do fruto de nenhuma das árvores do jardim. Ele colocou numa tacada só todas elas. A mulher até então, ali naquele momento, ela fala, olha, podemos comer do fruto das árvores do jardim. E ela, entre respostas, ela declara só do fruto da árvore que está no meio. Ele falou, não é todas, é só a que está no meio que eu não posso comer. E o que Deus disse foi, não comam e nem sequer toquem no fruto da árvore. Quando olhamos para isso, essa árvore, ela era proibida, ela era o limite estabelecido por Deus. A queda acontece comigo e com você quando nós rompemos esse limite, onde Deus fala assim, não faça isso, e você faz. Aonde Deus fala comigo e com você, não vá nesse lugar, e eu vou. Não faça isso, e eu faço. Não coma desse fruto, e eu como desse fruto. A partir do momento que eu estabeleço, eu afronto ou eu avanço o limite que eu tenho em Deus, acontece a queda. Porém, o Senhor não te proíbe, Ele te aconselha. O plano de Deus, Ele o tempo todo, Ele nos dá o plano e Ele nos aconselha o quê? Siga o plano. Eu posso obedecer ou não. Isso é uma opção de escolha. E ela fala assim, a serpente fala assim, olha, é claro que vocês não morrerão. A serpente responde para a mulher com toda a convicção. O diabo, ele vem o quê? Enganando, seduzindo. É claro. De onde? Como assim vocês vão morrer? Vocês não vão morrer se vocês comer. E ele fala, olha, é claro, e ele continua dizendo, Deus sabe que no momento em que vocês comerem do fruto, seus olhos se abrirão, e como Deus, conhecerão o bem e o mal.
Quando ela recebe essa mensagem, você vai continuar lendo, e é como se os olhos dela já começassem a olhar o fruto de outra tangente. Se Deus te deu uma convicção, se Deus falou algo com você, se Deus te deu uma direção, e algo vem tentando deturpar isso, muita atenção. Comece a abrir os seus olhos, a olhar da forma que o Senhor te colocou. Porque ela começa a olhar para aquela árvore, começa a olhar para ele e falar, como é que essa árvore é linda, esse fruto parece delicioso. Mas ela não pensou no sabor. A queda começou porque a Bíblia diz aqui em Gênesis 6 que ela desejou a sabedoria que o fruto daria. O plano de Deus é perfeito. E Satanás vai fazer de tudo para te apresentar coisas, para te tirar do plano e tirar você do projeto de Deus. E num instante em que você se alimenta disso, faça um paralelo, faça uma observação da sua vida. Você está vivendo em Cristo, tranquilo, feliz, alegre, mas você, do nada, você se alimenta de algo que não é de Deus, você peca. No mesmo instante, algo dentro de você, um sinal de alerta, ele estoura. Aí você olha e fala, nossa, eu estava ouvindo a sirene e não prestei atenção. Eu acabei caindo. E quando você cai, o que acontece? A mesma coisa que aconteceu com Adão e Eva. Eles enxergam a realidade e eles começam a olhar para eles com os olhos naturais. Eles percebem que estavam nesse exato momento, o homem perde o domínio e a autoridade sobre a terra. O que ele perdeu então? O plano perfeito de Deus. Nesse exato momento, o plano perfeito de Deus, eles entregam para Satanás. Por quê? Como assim? Porque eles escolhem obedecer à serpente. Então ele passa a ser escravo do diabo. O que eu estou dizendo é que quando eu escolho desobedecer a Deus, eu me torno escravo do diabo. Deus tem um plano perfeito para a minha vida, pastor. Sim, então obedeça a Ele. Ele vai fazer algo incrível na minha vida. Vai sim, então obedeça a Ele. Porque senão eu passo a ser escravo. A própria Bíblia, nós vemos 2 Pedro 2, no versículo 19, parte B. Porque de quem um homem é vencido, do mesmo é feito escravo. Sabe isso que te vence, que você não consegue largar, que você não consegue abandonar? Você é escravo disso. Tudo que te vence, é isso que está dizendo aqui, o que te domina, o que te controla, você se torna escravo. Quer mais? Apóstolo Paulo, Romanos 6,16 fala, vocês não sabem que se tornam escravo daquilo que lhe escolhem a obedecer? Podem ser escravos do pecado que conduz à morte, ou podem escolher obedecer a Deus e ser conduzido à vida de justiça. Eu posso escolher viver o plano perfeito de Deus, ou eu posso escolher viver o plano de Satanás para mim. Qual que é o plano de Deus? Dominar e ter vida eterna. O plano de Satanás, morte eterna. Esse é o desejo de Satanás, nos tirar do plano perfeito de Deus. Hoje, eu e você, nós temos direito de fazer a mesma escolha que Adão fez. Hoje, eu e você temos o direito de escolher a vida ou escolher a morte. Hoje, eu e você nos lembramos de alguém que ressuscitou para te dar o direito de vida eterna, mas você pode escolher ficar com ele ou não. Você pode escolher caminhar com ele ou não, é sua escolha. Assim como Adão teve a escolha dele lá no Jardim do Éden, hoje você tem escolha aqui em Betim, no Bola de Neve. Pastor, mas eu já escolhi por Jesus. Todos os dias Satanás lança alguma coisa para você.
Todos os dias ele vai lançar algo para que ele consiga vencer o plano perfeito que Deus tem para a sua vida. Então o que acontece? Adão entrega o domínio, a autoridade que ele recebeu sobre a terra para o diabo. Como assim? Será mesmo? Lucas 4, versículos 5 e 6 fala que levando, o mostrou-lhe no monte, lá com Jesus, confirmando sobre quem? Todos os reinos do mundo, disse o diabo, dar-te-ei toda esta autoridade e a glória deste reino, porque ela me foi entregue e eu dou a quem eu quiser. Satanás falou com Jesus, falando assim, foi-me entregue, então agora eu te dou, eu te devolvo, a condição é se você me adorar. Aí está um detalhe que nós precisamos estar atentos. Satanás, ele nunca vai te dar, ele é enganador, ele não vai te dar algo para você dominar, para que você vença, para que você tenha domínio, não. Ele vai te enganar, vai colocar em tuas mãos e depois vai tirar tudo que você tem. Por que, pastor, que você tem tanta certeza que foi entregue à mão dele? O próprio Jesus, em momento algum, quando ele recebe essa palavra, ele chama o diabo, você é mentiroso, isso não é seu. Ele, em momento algum, ele diz isso. Em João 14:30, pelo contrário, em João 14:30, Jesus chama o diabo de príncipe desse mundo. Pastor, que ruim saber disso, ou que ruim me lembrar disso. Hoje é dia de festa, é dia de alegria para muitos, porque nós celebramos a ressurreição de Cristo. Eu estou te falando isso com alegria no meu coração, porque o plano de perfeito de Deus, ele está disponível para nós por causa disso. Então eu estou te lembrando que você perdeu, nós perdemos o controle desse mundo, o controle, a autoridade. O plano perfeito de Deus é esse. E através de Adão nós perdemos, mas ele continua de pé, porque alguém morreu e ressuscitou. E talvez você pode perguntar assim, por que então que Deus criou o homem, mesmo sabendo que ele ia no pecado? Mesmo sabendo que ele ia pecar. E é claro que ele sabia. Apocalipse 13:8, nós lemos que o cordeiro que foi morto antes da criação do mundo. Então só me resta um entendimento dentro disso. O que Deus quer é uma família para se relacionar. Alguém que é parecido, que é a imagem e semelhança dele, que tem a mesma DNA, que tem a mesma autoridade, que tem o mesmo poder, que ele pode se relacionar, que pode estar conosco. A ideia que eu imagino que Deus tem ao criar o homem, esse aqui eu vou me relacionar, tanto que você vê isso lá, todos os dias ele encontrava, ele conversava com Adão. E todos os dias ele ainda deseja se relacionar comigo e com você. Esse é o plano perfeito de Deus. Ele deseja estar com você, ele deseja direcionar a sua vida, ele deseja revelar segredos a você. O desejo de Jesus, o desejo do Senhor é nos relacionar. Deus deu ao homem a capacidade de se relacionar e de criar espíritos que sejam eternos em Cristo através dele. Isso ele não confiou a nenhuma outra criatura. Ele confiou a mim e a você. Ele confiou a mim, a você, a nós, como família, como reino, como sacerdotes desse mundo enviados por Ele. A autoridade que nós entregamos nas mãos de Satanás, ele vem, ele pega de volta e fala, é sua. Agora o desejo do Senhor é que
nós sejamos uma família que vive eternamente com Ele, amém? Esse é o desejo do Senhor. Olha o que diz Efésios 2, versículo 19: portanto vocês já não são estranhos e forasteiros, mas co-cidadãos, do povo santo e membros da família de Deus. Então significa que Deus correu o risco de criar a sua família, sabendo que eles poderiam rejeitá-lo. Sim, sabendo que ele correria o risco de você não obedecer aos princípios, não obedecer ao que ele te pede, sabendo que você poderia abandoná-lo, que você poderia não querer ir para o céu, preferir o pecado. Ele sabia disso, ele sabe disso, mas é da mesma forma que eu e você também, nós corremos risco de criar uma família, de ter filhos. É o mesmo risco que eu tenho de ter 2 filhos. Eu posso ensinar, eu posso direcionar, eu e a pastora nós podemos ensinar, podemos direcionar, podemos falar, mas a escolha é deles. É assim com Deus. Você escolhe morte ou vida. Ele escolheu a vida mais do que a vida, porque mesmo na morte ele ressuscitou para nos dar o direito de vida eterna. Então entenda, querido, Deus tem um plano perfeito. Então não engane você que o seu pecado pega ele de surpresa. Não se engane achando que o pecado, que a queda do homem, que a queda de Adão pegou ele de surpresa. Não. Ele já existe um plano perfeito. Não existe o plano, se der errado aqui eu faço assim. Não, ele tem um plano perfeito já todo traçado para que nós possamos ir com ele aos céus. Deus te amou tanto, Deus nos amou tanto, o homem, que ele se dispôs a se tornar humano para resgatar a humanidade, resgatar você, resgatar-nos de um mundo que já está no maligno. E é por isso que nós como igreja, como Segunda Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 8 diz que ele punirá os que não conhecem a Deus, os que não obedecem ao evangelho de nosso Senhor Jesus. Eles oferecerão a pena de destruição eterna, a separação da presença do Senhor e da majestade do seu poder. E isso acontecerá no dia em que ele vier para ser glorificado em seus santos e admirado em todos que creem, inclusive vocês que creram em nosso testemunho. A igreja é a noiva do Cordeiro. Significa que hoje você está recebendo essa palavra, está ouvindo essa palavra, você já conhece o plano perfeito de Deus, você já tem o direito de escolha. Então eu não sou quem vai ser punido, porque eu conheço e eu obedeço e eu me entrego ao Senhor. Então por quê? Aí fica uma pergunta para nós, e muitos fazem essa pergunta. Muito tempo atrás eu recebi essa pergunta de um jovem. Ele perguntou assim: por que então, quando o homem caiu, Deus não tomou a autoridade das mãos do diabo e devolve o homem?
A resposta é simples: Deus é justo. Ele é justo. Assim como você pega algo em entrega de presente a uma pessoa, essa pessoa pega isso e dá para alguém, você vai lá nessa pessoa e vai falar: me dá aqui, porque é dele. Deus é justo. É você que deu, eu te entreguei, é seu, faça o que quiser. Sabe, precisamos entender que um homem chamado Adão, ele passa a autoridade para o diabo. Sendo assim, agora o que ele entregou de graça custa um preço, e preço de sangue. Agora, somente um homem pode resgatar a autoridade. Porque quando o homem faz isso, quando Adão faz isso, gera-se consequência que nós chamamos de pecado. A consequência do pecado. Versículo 8 de Gênesis 3: quando soprava a brisa do entardecer, o homem e sua mulher ouviram o Senhor Deus encaminhando pelo jardim e se esconderam dentre as árvores. O que aconteceu aqui? O pecado traz a separação entre o homem e Deus. E isso é até hoje. O pecado traz a separação entre o homem e Deus. Gera medo, gera insegurança, gera incerteza. Então, no versículo 9 diz que o Senhor Deus chamou o homem e perguntou: onde você está? E quando Adão vê, imagina que ele vê, não tem como fugir, ele fala: eu vi que estavas andando pelo jardim e me escondi, tive medo, pois estava nu. A consequência do pecado. Quem lhe disse que você estava nu? Perguntou Deus. Você comeu do fruto da árvore que eu lhe ordenei que não comesse. Isso aqui me traz um entendimento que essa era a única coisa que poderia abrir os olhos do homem. Então Deus já sabia. Deus conhecia. A pergunta que eu te faço hoje é: se você ama o Senhor, se você conhece o Senhor, está enxergando defeito, está enxergando algo errado, está enxergando a nudez e não entregou o Senhor ainda, por quê? Porque quando nós erramos, nós enxergamos. Quando você erra, você enxerga. A queda do homem, ela traz junto com ela o pecado, ela traz a morte, ela traz enfermidade, ela traz depressão, ela traz destruição, ela traz catástrofes. E junto com ela também, os seus olhos carnais é abertos e você enxerga. Então, cabe aqui dizer que Deus tem um plano perfeito para mim, e quando eu começo a enxergar algo que está errado dentro de mim, eu preciso sair fora, eu preciso entregar ao Senhor novamente. E aí, quando o pecado traz todas essas situações para a minha vida, entra aqui a nossa Páscoa, libertação. Páscoa se origina da palavra em latim, Paschá. Não falo latim, tá? Mas era assim que estava escrito. Que deriva do hebraico também, que é Pesach, que significa passagem. Essa passagem, ela está descrita no Antigo Testamento como a libertação do povo de Israel da escravidão do Egito.
Porém, a Páscoa também ela é celebrada pelos judeus para comemorar, quando eles comemoram a liberdade conquistada pelo seu povo. Isso no Antigo Testamento. E já no Novo Testamento, a Páscoa ela é a celebração da passagem da morte para a vida, através da ressurreição de Jesus Cristo. Essa é a nossa Páscoa. Passei por vários pontos, vários textos aqui onde você vê e entende que existia um plano perfeito, e nesse plano perfeito o próprio homem entrega. E precisou agora de um homem morrer e ressuscitar, para que eu e você tivesse o direito de vida eterna novamente, para que nós possamos recuperar a autoridade que foi estabelecida para mim e para você. A confirmação disso também está em Romanos 5,12, que fala: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou por todos os homens, porque todos pecaram. Então, toda a humanidade estava fadada a viver eternamente no sofrimento, devido a um homem. E aí, é claro que eu vou entrar aqui, nós temos a convicção que Jesus veio, morreu por nós, glória a Deus. Mas antes de entender isso, talvez você fale assim: então eu peco não é por isso. Já estou fadado ao fracasso. Sabe o que acontece? Jesus, ele morreu por mim e por você na cruz, e nos limpa, nos purifica de todo pecado. Veio como homem. Então, quando eu entendo que por um homem o pecado ele entrou, agora por outro ele já saiu, amém? Nós já temos o direito de limpeza, de vida eterna, de purificação. Quando você comete o pecado do corpo, você faz parte de um corpo, você faz parte de uma família. Automaticamente você está levando a sua vida e toda uma geração com você. Toda a humanidade estava fadada ao fracasso, a viver eternamente no sofrimento pelo pecado de Adão. Porém, quando eu olho para João 3,16, tudo isso se torna não uma realidade humana, mas uma realidade em Cristo Jesus, que nos transformou, nos trouxe de volta à luz. João 3,16 fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, por mim e por você. Mas para isso, a condicional está aqui: para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Ele veio como homem, morreu pela humanidade, para resgatar a sua posição de senhorio, de glória, de poder e majestade. Todos nós temos o direito de escolha. Mas eu queria que você entendesse isso. A Páscoa não é só um dia legal, um feriado bacana, e esse deu muitos dias de descanso aí, né? É um dia de celebração, de alegria, sim, mas pelo fato de que alguém ressuscitou, para que hoje você pudesse celebrar a sua vida em Cristo, a sua alegria em Cristo, a sua ressurreição em Cristo Jesus. Sabe por quê? Todos morremos em Adão, mas todos somos vivificados em Cristo Jesus. Isso é que nos tem que
nós temos que levantar pela manhã com essa certeza e com essa convicção. Infelizmente, eu e você, nós nascemos já com a natureza de Adão, a natureza pecaminosa. Todos nós nascemos com essa natureza. Mas em Cristo nós somos vivificados. Romanos 5,17 fala: porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Pois assim como por um só a ofensa veio do juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só o ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para que haja justificação de vida. Todos, assim como Adão, podemos escolher viver na dependência de Deus. Todos nós podemos escolher viver na dependência de Deus ou sendo escravo de Satanás. Se eu perguntar aqui, é claro que você vai falar que quer viver na dependência de Deus, isso é lógica. Mas a quem nós temos dado ouvido? Aos nossos desejos, à nossa carne? Ou ao que o Senhor nos chama a viver o plano perfeito de Deus? Porque para vivermos o plano de Deus perfeito, nós precisamos crer no sacrifício de Jesus, precisamos crer no Filho de Deus, crer que Ele tem um plano perfeito para nós. Então, se não aconteceu ainda, acalme seu coração, confie no Senhor, Ele vai fazer. Ele é fiel e justo. Nós vemos a Bíblia, ele dizendo: fiel e justo são os seus caminhos. Por que então apressar? Por que então olhar tanto para os desejos, assim como Eva olhou e desejou a sabedoria? Desejou algo, não vai ser um momento especial para mim. Ei! O plano de Deus, ele é perfeito para a sua vida. O plano de Deus é perfeito para a sua casa, é perfeito para a sua família. Escolha viver o plano de Deus. A Bíblia diz que Jesus veio na plenitude dos tempos. Gálatas 4, versículo 4, mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher sob lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o espírito de filho que clama: Abba, Pai. Sabe, esse texto dá várias tangentes que nós podemos falar, mas uma que bate no meu coração dentro desse texto, quando eu leio que o Espírito do seu Filho que clama: Abba, Pai, clama pelo Pai o tempo todo. Existe alguém dentro de você que se chama Jesus Cristo, que se você confessou a Ele, Ele mora dentro de você, amém? O Espírito Santo mora dentro de nós e Ele clama: Abba, Pai. Sabe quando você não consegue, você se entrega, você perde a paciência, você não consegue esperar e acaba caindo, acaba perdendo? Alguém está clamando dentro de você. Jesus, Ele é o plano perfeito para mim e para você. Ele é o plano perfeito para a sua família. Ele é o plano perfeito para a sua casa. A Páscoa marca o plano perfeito de Jesus para mim e para você. Ele te criou,
deu a você um plano, deu a você algo extraordinário. Agora hoje é você que escolhe viver esse plano de Deus ou não. Aí eu deixo mais 2 textos para você refletir, e aqui eu encerro. João 10:10 diz que o ladrão vem senão para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Esse é o plano perfeito de Deus. Esse é o plano que Ele tem para mim e para você. E talvez hoje você pode olhar e falar: pastor, mas são tantas coisas que eu preciso abrir mão, são tantas coisas que estão acontecendo, eu estou tão cansado, eu estou tão desanimado, eu já não consigo mais, eu já não sei mais o que fazer. Se existe um plano perfeito para mim, eu não faço nem ideia de onde ele está, porque eu não consigo enxergar. Estou tão cansado que os meus olhos não conseguem enxergar mais solução. Estou tão cansado que eu já não consigo mais. Uma opressão às vezes vem sobre mim e às vezes vem sobre nós, querendo nos oprimir para que nós não consigamos enxergar e viver debaixo do plano. E talvez você olhe e fale: eu não sei mais o que fazer. Não sei nem se o Senhor me aceita mais. Mateus 11:28. Jesus diz assim: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos e sobrecarregados, eu os aliviarei. O próprio Jesus dizendo assim: olha, eu vou aliviar você da sua opressão, da sua luta, da sua dificuldade. Só que ele diz assim: vinde a mim, eu preciso ir até ele. Ele fala: vinde, eu vos aliviarei. Eu tenho algo para você. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e em mim encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Se coloque de pé no seu lugar. O plano perfeito de Deus é colocar sobre você algo leve, tirar de você o fardo pesado, tirar de você tudo que atrapalha você a caminhar. Eu não sei como você chegou aqui hoje, a forma de qual você está aqui hoje, eu não sei, mas o Senhor conhece. O Senhor conhece o seu coração, o Senhor conhece a sua vida, o Senhor conhece você por completo. Mas o que Ele diz essa noite é: eu tenho um plano perfeito para você. Vinde a mim. Vinde a mim. Não importa por onde você tem passado, o que você tem feito, importa a decisão que você toma hoje, que você toma agora. Escolha viver o plano de Deus, escolha viver a grandeza desse Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Eu sei que Ele tem muito mais a liberar sobre você, mas para isso, escolha o Senhor essa noite, não por alguns minutos. Eu queria que você mesmo fizesse a oração sua, você e Deus. Feche os seus olhos. Feche seus olhos. É assim como nós começamos esse culto, agradecendo pela morte, pela ressurreição, pela disposição de entrega. Agora, que profeticamente você caminhe até Ele,
E diga a Ele na sua oração: eu vou ao teu Senhor, e deposite sobre Ele, fale com Ele das suas lutas, das suas fraquezas, o que tem te oprimido, o que tem feito com que você desanime, com que você canse, com que você não consiga caminhar. Fale com Ele nessa noite, os ouvidos dele estão abertos. Hoje é Páscoa. Se lembre, Ele está vivo, Ele ressuscitou. Você é livre, Ele te faz livre. O véu se rasgou de alto a baixo e te deu o direito de entrar e se comunicar diretamente com o Pai. Faça a sua oração com Ele essa noite, peça perdão. Se arrependa mais uma vez, se arrependa hoje e se entregue. Espírito Santo, conduza os teus filhos, conduza-nos, Espírito Santo, a uma intimidade contigo, a um relacionamento contigo, ao reconhecimento das nossas fraquezas, das nossas limitações, a um reconhecimento de quem nós precisamos ser em Cristo Jesus. Espírito Santo, nos leve a reconhecer a nossa necessidade de nos arrepender. Leva-nos a um lugar de intimidade contigo. Leva-nos a ouvir a tua voz que diz: onde está? Onde está você? Onde está você? Ouça a voz de Cristo Jesus essa noite, dizendo: aonde está você? Onde está você? Vinde, vinde. Paizinho, que nós possamos ser nessa noite revestidos de coragem para nos apresentar a Ti, para nos apresentar as nossas fraquezas, as nossas dores. Se apresente a Ele essa noite, apresente a sua fraqueza, apresente a sua dor, apresente a sua dificuldade a Ele. Ele está vivo, o Senhor ressuscitou, para que Ele te dá vida eterna, e o desejo dEle, o plano dEle é perfeito, e é te dar vida, e vida em abundância. Povo exclusivo seu.
todo dia o pecado vem, me chama, todo dia as propostas vêm, me chama, todo dia vem as tentações, me chama, todo dia o pecado vem. Eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Espírito Santo, que bom é poder contar com a Tua presença. Que bom é poder contar com a Tua presença em nós e através de nós. Feche os seus olhos por um minuto. Sabe, que você imagine agora o momento onde o próprio Jesus estava estendido ali naquela cruz. Se entregou de braços abertos ali naquela cruz, por amor a mim, por amor a você. Mas Ele fez muito mais do que isso. Que quando Ele ressuscitou, Ele não simplesmente sobe aos céus, mas Ele vem a essa terra simbolicamente. Feche-se com seus olhos fechados. Ele deseja te encontrar e te dar um abraço hoje. Feche os seus olhos e eu quero que você sinta o abraço do próprio Jesus te abraçando essa noite. Há muito tempo você não sente um abraço apertado, aconchego dos braços do Pai. Mas quando você escolhe estar com Ele, quando você decide por Ele, Ele vem e te abraça. Espírito Santo, Jesus, são teus filhos. Deus, Deus, são os teus filhos. São teus irmãos, tuas irmãs. Se abrace a Ele essa noite, se agarre a Ele essa noite. Um abraço que traz cura, que traz restauração. Abraço de amor, deixa Ele te abraçar, deixa Ele te abraçar.
não te abandonei, não te abandonei, estou aqui. Eu te amo, te desejo, te anseio mais que tudo. Vem se relacionar, eu te amo, te quero e te desejo. Nada além de mim. Papai, se você pudesse imaginar o quanto Ele te ama, Ele está aqui por você hoje. Espírito Santo, Espírito Santo está curando. O abraço dele traz cura, o abraço dele traz restauração, o abraço dele traz alinhamento. Se envolva no colo do Pai, se envolva, se aconchegue no colo do Pai. Diga a Ele assim: eu te amo, eu te desejo, meu papai. Será que você pode dizer isso a Ele? Pai, eu te amo, Pai, Pai. Espírito Santo, Espírito do vivo Deus, não há nada mais importante do que Jesus. Saia daqui
daqui hoje entendendo que você é uma pedra preciosa. Saia daqui hoje entendendo que Ele te ama como nunca. Ele jamais deixou de te amar. Ele jamais deixou de te amar. Celebramos a Ti, Jesus. Celebramos a Ti, ó Yeshua HaMashiach. Deus presente. Deus presente. Obrigado pela Tua cura. Obrigado pelo Teu suporte. Obrigado pela Tua presença. Obrigado pelo Teu amor que nos envolve. Obrigado pela Tua vida. Obrigado por ter vencido na cruz e hoje nós podemos estar aqui e sentir o Teu amor nos envolvendo. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado pelo Teu amor que nos envolve. Obrigado pela Tua presença que nos envolve. Obrigado pelo Teu sangue que nos purifica e nos justifica. Obrigado pelo Teu corpo que nos fortalece. Obrigado, Jesus. Obrigado pela Tua vida. Te louvamos, Espírito Santo. A Ti nós damos a honra, a Ti nós damos a glória, a Ti nós damos o louvor para todo sempre e sempre. Repita após mim: se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é o meu pastor, em nada, nada me faltará. Agindo Deus, ninguém poderá impedir. Oremos juntos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre e sempre. Estenda sua mão direita. Que o Senhor Jesus te abençoe e te guarde. Que o Senhor Jesus esteja com você por onde quer que andares. Que a luz de Cristo resplandeça sobre ti. E que você represente, testemunhe e viva os testemunhos, o milagre de Deus, os planos de Deus se cumprindo na sua vida. Em nome de Jesus. Vá em paz, celebre ao Senhor.